Olá, você que já está aqui mais uma vez nesse podcast especial, tem acompanhado a gente até aqui, tem sido uma semana maravilhosa, a gente tem aprendido juntos, né? Lido esse livro aí, olha que interessante, né? Juntos aqui, já chegamos no final do livro, olha... Parabéns, você que acompanhou a gente aqui. E digo mais, viu? Você que já acompanhou todos esses dias aqui conosco, né? Os comentários do livro. Gente, muita coisa interessante aqui. A gente aprende e guarda. E eu sugiro que você... que eu tenho certeza, hoje é muito fácil, a gente baixa aí na internet, né, o PDF desse livro aqui, que é Conselho sobre Mordomia. Aqui está Mordomo Eficaz, uma linguagem um pouquinho mais fácil, mas é o mesmo livro, gente, e só bênção de Deus, né, Bia? Só bênção de Deus para nós. E chegamos, né, Bia, no último dia, né? Olha aí. Passou tão rápido, né, pastor? Pois é, nossa. E assim, cada dia uma experiência nova, cada dia um convidado diferente. E aí a gente foi adquirindo conhecimentos também. Chegando, então, ao nosso penúltimo dia, porque... Hoje assim, é o último dia aqui do livro, né? Isso. Mas ainda temos o final, o nosso encontro final, que fala aí que horas que vai ser, que dia que vai ser, que dia será? Olha, então você que participou conosco, amanhã... Às 9 horas da manhã nós estaremos aqui fazendo o fechamento da nossa live, não é isso? Da nossa temporada do Bodycast com Mordomo Fiel. Olha aí, então, e amanhã, olha só, você já está vendo aqui, né? Esse prêmio especial aqui vai ser seu. Posso levar, pastor? Tá disputado aqui, que todo mundo tá querendo. O pessoal tá dizendo assim, a gente aqui que tá participando, a gente pode participar também, que tá aqui na gravação, na condução aqui do programa, né? A gente pode participar também? Eu falei, né? Não tem como. É que todo mundo já sabe, né? Já pegou as palavras todas durante a semana aí, Verdade. Não tem como. E vamos lá, porque a gente ainda tem uma faltando ainda, né? Ainda tem uma faltando, então fique ligadinho aí. Não sai daí, porque no decorrer da programação pode vir a palavra, né, pastor? Olha, isso aí. Então, você sabe que sempre durante o podcast a gente divulga ali a palavra do dia. No final, você vai formar uma frase. E aquele que formar a frase... Tem que estar a frase corretinha, né? As palavras no lugar certinho. Os 10 primeiros que no chat mandar lá a palavra corretinha, vai entrar no sorteio do... Headphone, é isso aqui mesmo? Isso mesmo. Ah, coisa boa aqui, olha só. Rapaz, tá doido, né? Então vamos ver quem vai ganhar, né? Vamos ver quem vai levar aí. Então amanhã, às 9, acorde, se programe, coloque o despertador, né? Pra não passar do horário, pra estar aqui com a gente. Isso mesmo. E, gente, lembra de dar o curtir, né? Curte aí, tá bom? Compartilha. Eu sei que tem gente aí que tá sempre faz o comentário, diz de onde está isso. Nos Fala de onde você tá falando aí com essa igreja, né? Isso mesmo. Pois bem. Pois, Bia... Temos convidados? Quem é o nosso convidado especial? Temos convidado. Eu não vou falar muito, só vou dizer que é meu chefe. Conosco aqui o pastor Laurentino Andrade. Eu não vou falar muito porque é o chefe, né? Vou deixar que ele se apresente. Muito bem, é um prazer, Bia, estar aqui com vocês. Na verdade, a gente é parceiro ali, né? Verdade. Muitos sabem que a minha relação não é tanto de chefe assim, né? Eu gosto de ver a coisa andando. Márcio, um prazer estar aqui no BoraCast. Bora lá. É de Bora mesmo, bora lá. Bora Cast. Bem. Como a Bia falou, eu trabalho ali com a comunicação também, na área da secretaria. E também ajudo o Márcio aí na mordomia. Eu comecei minha vida cristã ali como adventista em São Luís, estudei no IAN, já na hora 10ª, né? Me formei aos 32 anos. Fui trabalhar no Rio Grande do Sul e ali fiquei alguns anos, em alguns distritos. Não sei se em algum momento nas redes aí os irmãos vão esbarrar nesse vídeo. Então um abraço a todos aí do Rio Grande do Sul também. E depois eu vim para São Luís, trabalhei ali na Coab, que hoje é a sede ali da Binem. E fui JA na MOPA, na Missão Oeste do Pará. Trabalhei no sul do Maranhão, já como secretário, e agora aqui na MPA, servindo nessas áreas aí que eu citei para vocês. Beleza, pastor. Alegria, viu? Receber você aqui, a gente ter essa oportunidade de conversar juntos, né? De estudar esse livro aqui. Chegamos no final do livro, né? Realmente é um livro fantástico, né? Assim, a gente vê um livro desse aqui e não dizer que essa mulher foi inspirada por Deus, não tem como, né? E, de fato, pastor, aqui nessa parte final do livro, ela está falando aqui sobre recompensa. E aí a pergunta... Vamos ter recompensa, e que recompensa é essa? Né? O que é essa recompensa aí que
o livro aqui está nos falando e teremos realmente uma recompensa no céu? E como será isso aí? Essa é a principal questão. Talvez seja o maior equívoco do adorador quando ele relaciona essa recompensa com um bem pessoal para uso próprio e individual. Assim, quando a pessoa pensa assim, olha, eu preciso ir a Deus porque eu preciso de um carro para mim, eu vou a Deus porque eu preciso de uma casa para mim. E aí ele começa a pensar que essa recompensa bíblica tem um objetivo individual. Na verdade, é quando Deus promete, e é promessa bíblica, as janelas do céu vão se abrir, né? Eu recompensarei vocês, né? As portas se abrirão. Todas são promessas bíblicas. No entanto, quando a gente aprofunda no conhecimento bíblico, você vai perceber que há um fim pelo qual Deus abençoa. Deus não abençoa só por você mesmo, com um fim em si próprio. Deus nos abençoa, Ele nos escolhe, Ele nos elege e nos dá bênçãos, nos dá dons. Posso abranger para mais coisas, né? Ele nos dá dons, Ele nos capacita, e tudo que a gente recebe de Deus tem como objetivo usar de volta para Deus, abençoando o próximo. Se alguém recebe uma bênção de Deus e não reparte, ele acabou de matar essa bênção nele mesmo. Você vê que é como um poço de águas rotas. Ele não é uma fonte a jorrar, a distribuir. Então toda bênção de Deus vem para a gente ser um conduto, e não para que a gente use de forma egoísta. Então há bênçãos no céu, muitas bênçãos. O objetivo do uso da bênção é que às vezes as pessoas confundem. Entendi. Então, de fato, né, ninguém vive para si, né? O governo de Deus não tem como eu viver isolado, sozinho, fechado comigo, né? Esse não é o plano de Deus. De fato, tudo que a gente recebe, Deus ele doa para que nós também possamos doar, né? Se a gente não entende isso, está totalmente fora do que é o verdadeiro, né? Então, nessa vida aqui, nesse mundo, é totalmente o contrário. A gente quer sempre para si mais, acumular mais riqueza, né? E a gente vai se tornando cada vez mais egoísta de pensar somente em nós, na posse que temos, na riqueza que temos. E a visão humana de riqueza é muito diferente da visão de Deus sobre riqueza, né? Exatamente. Nós podemos aprofundar um pouquinho, Márcio. Talvez aí os nossos amigos que estão aí assistindo, eles devam ter visto nas redes sociais aí uma poesia numa formatura, né? Havia uma turma de médicos formando e alguém tomou a palavra e citou isso que você falou. A própria natureza mostra que ninguém vive para si, né? O sol não brilha para si mesmo, a água não mata a sua própria sede, as plantas não existem para si mesmo, né? Elas têm um propósito de alimentar alguém, de trazer aí oxigênio, né? Um equilíbrio melhor. Então, assim, da mesma forma, por que nós seres humanos seríamos diferentes? Viver para nós mesmos. Então, já adiantando, eu sei que há jovens, adolescentes, há pais de família, mães, dizer para vocês que ninguém consegue ser feliz vivendo só para si. Se você coloca como objetivo de vida o ser feliz apenas para si mesmo, e vive só para si, vai acontecer o contrário, você não vai ser feliz. Agora, quando eu coloco o meu compromisso de vida no outro, em fazer uma outra pessoa feliz, em abençoar a vida do outro, o outro vai ser feliz, mas eu também vou cumprir o meu propósito de existência, né? Você vai na Bíblia e diz assim: não coloque a sua lâmpada debaixo da cama, né? Coloque no velador. Não, para quê? Para que os homens vejam a vossa luz e glorifiquem a Deus que está no céu. Essa luz que os homens vão ver é aquilo que você faz para as pessoas. Então, nenhum dom é dado para uso próprio, é dado para abençoar o reino de Deus. Pastor, eu vi um detalhe aqui nessa parte, né? Nesse capítulo aqui da recompensa com motivação no serviço. É interessante, tem um episódio ali que Pedro, ele chega ali, ele diz assim, né? Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele diz assim, que receberemos? É um problema da matemática, né? Ele diz assim, olha senhor, a gente está deixando tudo aqui, a gente vai receber, né? O quê, né? O que a gente recebe em troca com isso aí? E aí é interessante como é que Jesus trata isso, né? E a nossa mente humana é sempre assim, né? A gente sempre está pensando na recompensa, né? O que eu vou receber com isso aí? O que eu vou ganhar? E eles estavam em busca ali de posições, né?
Ele queria uma posição, ele queria ser superior, né? Ele queria ter um local no reino de Deus né? de visibilidade, né? Enfim, uma posição ali de honra, né? E aí Jesus, ele mostra que... Ele ensina que a recompensa não vem das obras para ninguém se gloriar, né? Na verdade, servir a Deus é um privilégio que Deus nos dá, porque para a salvação de outras pessoas, Deus podia até mandar dos anjos aqui, não podia, pastor? Não podia ter resolvido de outra forma? E aí, o que acontece? Ele dá para a gente essa oportunidade de poder ser participante, né? E não só no serviço do trabalho, mas também nos recursos que são dele, né? O capital pertence a Deus, todo o recurso é dele, né? Tudo é dele. Nós somos apenas administradores. Sim. Né? Eu não vou ler textos aqui para não ficar monótono aqui a nossa conversa, mas eu vou citar alguns textos da Bíblia, né? Você fala sobre mérito, né? E a recompensa. A gente precisa entender o seguinte: na Bíblia, a recompensa está no processo. Posso citar como exemplo: você pode pegar um helicóptero e alguém te colocar no topo de uma colina, do Monte Everest. Aí você vai chegar lá no topo, um helicóptero te levou e você vai comemorar. Você vai comemorar que um helicóptero te levou? Qualquer pessoa chega no topo do Everest. Agora, se você resolve subir, no processo de subida você está sendo recompensado. A comemoração do topo de quem sobe tem a ver com o processo de subida. O que é bom é subir. Chegar no topo não é tão... Você vai olhar a vista, ok, agora tem que descer. Você não vai ficar lá eternamente olhando. Chega lá, olhando. olha, pronto. Mas talvez fique a bandeirinha lá. O processo de subir te traz recompensa. Assim é no mundo espiritual. Se eu obedeço a Deus, no processo de obedecer está a bênção. Não é algo que vai ser dado fora do sistema, fora do processo, no final como um prêmio por merecimento. Eu posso citar, por exemplo, Abraão. Quando Paulo escreveu aos Romanos, a primeira coisa que ele disse é o seguinte aos Romanos: olha, eu quero garantir para vocês que o Evangelho pode salvar qualquer pessoa. Aí o romano pensa: mas como assim salvar qualquer pessoa? Os judeus têm todo um sistema de adoração, são filhos de Abraão, Abraão deu o exemplo. Nós romanos, nós não temos nada a oferecer a Deus. Aí Paulo já começa, né, Romanos 1,16: eu garanto para vocês que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não somente do grego, mas também não somente do judeu, mas também do grego. Então, assim, quando ele dá essa garantia, ele já está indicando que não vai ser por mérito. Sim. Aí mais à frente, depois que no capítulo 2 ele descreve os pecados humanos, o que ele faz ao descrever os pecados humanos no início de Romanos? Ele diz assim: olha, toda a humanidade pecou, não só os romanos pecaram, os judeus também pecaram da semelhança de vocês, todos estão perdidos. No capítulo 3, verso 23, ele diz assim: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí nesse capítulo 3 ele cita Abraão, que é onde eu queria chegar com vocês aí. Quando ele cita Abraão para explicar para os romanos, assim: vocês acham que Abraão foi justificado pelas obras? Não. Se alguém trabalha e recebe um salário, ele não receber, é simplesmente o mérito dele, né? Mas no céu não é assim. No céu, Abraão não trabalhou, Deus fez uma promessa para ele, ele creu na promessa e sem trabalhar, sem mérito, Deus justificou Abraão. Assim são as bênçãos do céu. As bênçãos do céu são sem mérito. Quem trabalhou ali 1 hora, ganhou o mesmo de quem trabalhou todas as horas. Sabe, o argumento de Deus ali é um argumento de autoridade divina. Ele diz assim: homem, vamos falar no nosso maranhês aqui, né, no paraense, assim: rapaz, o dinheiro é meu. Eu paguei para quem trabalhou o dia inteiro o mesmo de quem trabalhou 1 hora, porque sou eu que estou contratando. Então eu dou a cada um conforme eu quero. Então Deus decidiu em seu coração, pela graça, salvar a todo e qualquer um que aceite Jesus Cristo como Salvador, independentemente das obras. E a gente tem muito isso, né, pastor, de comparar, assim. Não, ali a gente tem um irmão da igreja, ele trabalha, ele faz isso, faz aquilo. Às vezes a gente olha para o irmãozinho, vai lá, sentou no banco, fez uma coisa que a gente considera menor aos nossos olhos e acha porque a gente está mais lá na frente, porque a gente é líder de igreja, porque a gente faz muita coisa, a gente merece mais, né? E quando a gente coloca... Esse merece mais. E aí que a gente percebe quanto Deus, ele é maravilhoso, né? Porque a graça de Deus nos alcança do jeitinho que nós somos imperfeitos e fazendo ainda o nosso máximo ainda é pouco, né? Perto do que Deus merece. Spurgeon, citando esse mesmo tema nosso e olhando um bêbado na sarjeta na rua, ele olhou e elaborou o seguinte pensamento: foi a graça de Deus
que me separou dessa condição. Sim. Eu poderia ser ele, mas a graça de Deus já me alcançou. E através de mim precisa alcançá-lo também. É isso que ainda está lá na sarjeta, né? Então é a graça de Deus em todos. Não existe o que mais mereceu. Só quem mereceu foi Jesus, né? Sim. Então a gente precisa entender as bênçãos da mordomia dentro do processo. Se eu sou fiel, as janelas do céu vão se abrir, porque é uma ação natural de um processo de fidelidade. Assim como a infidelidade traz maldição e problemas de saúde, problemas financeiros, problemas familiares, como consequência da própria ação de ser infiel, a própria ação de ser fiel traz consigo bênçãos, né? Hoje mais cedo eu estava pregando ali na gravação da semana, ali citando o Dr. Sang Lee. O Dr. Sang Lee, ele tem poucas obras, poucas pessoas conhecem, mas ele viveu entre os anos 70 e 80 aqui no Brasil, um médico chinês naturalizado norte-americano. Ele dizia que os nossos genes se curam, os nossos genes funcionam melhor quando nós somos fiéis àquilo que nós acreditamos. Olha que interessante. Então a fidelidade traz saúde no corpo. Verdade. Interessante. Pastor, e a gente entende aqui uma coisa, né? Que de fato tudo é de Deus. O maior problema do ser humano é achar que alguma coisa é dele, né? A gente tem muito isso de achar, o ser humano acha que não, isso aqui é meu. E interessante, assim, Deus ele chama a atenção do ser humano e haverá, né, a gente vê aqui que haverá uma prestação de contas no final, né? Porque tudo que Deus nos dá é emprestado, Ele nos dá em confiança. Ele coloca em nossas mãos um recurso para ver como nós iremos, o que a gente vai fazer com aquilo, né? O que a gente vai fazer com esse recurso que é colocado em nossas mãos? E a gente viu, né, pastor, aqui no nosso primeiro episódio, o pastor Daniel Regis falando aqui, né? E ele falou um pouquinho disso, que Deus ele nos concede bênçãos e às vezes a gente não recebe, porque muitas das bênçãos Deus não nos concede porque nós não saberíamos administrar, né? Poderia servir até como maldição para nós. Né? Então, esse comentário também do pastor Daniel Regis mostra, né, essa questão da gente fazer, essa questão de juntar, de reter, de ter, o quanto não se torna benéfico para nós como cristãos também. Sim. Bem, só para a gente não ficar aqui numa conversa só informal, né? Mas nós já citamos aí Romanos 3, quando fala de Abraão, do verso 1 até o 3. Citamos também outros textos sem referenciar, mas o Márcio falou sobre achar que tudo é nosso. Olha o que diz a palavra de Deus aqui em 1 Coríntios 4, quando fala ali de Paulo e Apolo, ser um ministro, aí Paulo tentando explicar, sempre Paulo, Romanos, Coríntios, Paulo está buscando, através de todas as formas, tornar claro a essência do Evangelho. E aqui no verso 6 ele diz assim: meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim, mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto, não ultrapassem o que está escrito. Eu gosto dessa frase, não ultrapassem o que está escrito. O que está escrito? Para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo do outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Olha só, então Paulo está dizendo assim, tudo que nós temos nós recebemos, só que alguns recebem e se gloriam como se não tivesse recebido. Eu sou bom, eu consegui, eu venci. E é um erro quando nós atribuímos mérito a qualquer coisa a nós mesmos. Eu sei que a filosofia humana, ela diz que para você se autoafirmar, você tem que se atribuir mérito, né? Você tem que se autoafirmar, dizer que você pode. Mas na doutrina cristã a gente não precisa disso, porque se eu estou em Cristo e Cristo pode, e Cristo tem o mérito, então eu me torno mais forte. O único livro que usa a expressão mais do que vencedor é a Bíblia, nenhum outro livro usa. Por que ela usa mais do que vencedor? Porque não é uma vitória minha, é uma vitória em mim, que vai me trazer benefício, mas é uma vitória de Cristo. Sim. A vitória de Cristo na minha vida. Isso é totalmente diferente do que os filósofos pensam, do que Nietzsche pensa, do que Schopenhauer pensa, do que os filósofos humanos pensam. É exatamente uma inversão do pensamento romano, do pensamento grego. Eles viviam para se superar humanamente e nós vivemos para estar em Cristo, que é o grande vencedor dessa história. Pastor, será então que é por isso que às vezes é muito difícil às vezes eu percebo que é difícil para algumas pessoas entenderem isso, né? A respeito de uma vida de fidelidade, a ter essa cosmovisão bíblica.
Porque a gente, na nossa vida inteira, é bombardeado com um pensamento, uma maneira de ver o mundo, de se alcançar o sucesso, né? Então, desde criança, você é bombardeado, olha, filho, o sucesso é isso, a felicidade é isso aqui. Vai, e se você tem que ter, né, uma questão financeira boa, bastarda, e aí você tem que ter algumas coisas mais, isso, aquilo, outro, e depois disso é que vai entrando, aí entra alguns elementos, né, como a família e tal, mas isso aí vem depois de muitas coisas, é que você vai, não, vamos construir uma estrutura, né, para a felicidade. E aí o pessoal é ensinado muito a isso, de que, olha, se eu tenho é porque eu me esforcei, eu estudei, né, eu me preparei, eu me esforcei, foram noites sem dormir, né? E aí eu conquistei isso daí, né? Isso tudo. E agora, como é que é isso? Como é que não pode ser meu se eu que fui atrás? Não veio do céu, né? Não veio do céu as coisas. Não chegaram para mim assim, um anjo chegou e disse, está aqui, meu filho, esse dinheiro todo aqui, toda essa questão, todo esse recurso, vai lá e administra agora. E às vezes o pessoal não pode pensar assim, pastor, que não, mas poxa, mas foi eu que corri atrás, eu que me esforcei, eu que gastei tempo assim, estudando, me preparando, e agora todo esse recurso que eu tenho é consequência daquilo que eu lutei para conquistar, né? Então, e provei para mim mesmo que eu conseguiria, né? Então, talvez para algumas pessoas seja difícil entender, né? De que, na verdade, isso vem de Deus, mas talvez, né, porque o pessoal, né, as pessoas pensem que não entende, talvez, que até a força que ele recebeu não veio de Deus, isso aí, essa habilidade. Eu estou no ministério no 18º ano, estou indo para 19 anos. E tem sido meu esforço aí a vida inteira entender isso aí. Isso aí é a principal questão. Talvez eu me demore um pouquinho mais, mas quando você fala dessa filosofia, isso é uma filosofia. Você começou bem, né, dizendo, olha, é uma forma das pessoas pensarem, é uma filosofia de vida, é uma cosmovisão. E a Bíblia diz que o último engano seria de tal forma em que as pessoas não conseguiriam enxergar, quase que engana os eleitos. Por que quase engana? Porque é algo quase que imperceptível. A gente chama de mapa mental, de mindset, de forma de pensar. Então, se o inimigo consegue estabelecer uma forma de pensar humanista, mesmo dentro da igreja você pode estar frequentando cultos, você pode estar em contato com alguma religião, mas se o seu pensamento, a sua cosmovisão está equivocada, você está olhando para o lugar errado, então eu preciso olhar para o lugar certo. Então vamos tentar aqui olhar para o lugar certo. Em vez de olhar para mim, de atribuir a mim todo o mérito, que a gente sabe que tem a verdadeira ciência e a falsa ciência. A falsa ciência diz que você tem que olhar para você, buscar força interior, buscar, como eu disse, mostrar diante das pessoas o quanto você é capaz, né? A falsa psicologia pode te ensinar isso, mas a verdadeira psicologia, ela vai te dizer que você vai ter mais saúde quando você tiver em quem confiar, que não seja você mesmo. Tem que estar acima de você. O próprio conceito de idolatria é isso. Quando eu crio um Deus que cabe dentro da minha cabeça, isso recebe o nome de idolatria. Deus é muito maior do que nós, ele não pode ser diminuído para colocar dentro da nossa cabeça. Então, caixinha, né? Eu não confio em mim mesmo, eu não fico feliz só quando a esperança está nas minhas forças. Tem coisa que está além da minha força. Mas por que o cristão vive feliz? Porque ele confia em algo maior do que ele. E isso é contrário à filosofia moderna, é contrário à falsa ciência, à falsa psicologia moderna, ou à falsa filosofia. Então, assim, a falsa ciência no geral. Então, o que seria o humanismo, né? Essa doutrina do humanismo, ela já fracassou, não é que ela vai fracassar. O humanismo, ele já nasceu fracassado, já, porque o homem não pode resolver o seu próprio problema. O defensor digamos assim, o originador do humanismo, Nietzsche, ele morreu louco, porque ele mesmo não compreendeu a sua forma de pensar. Ele chamava de nihilista quem abria mão das coisas humanas para acreditar nas divindades. Quando a gente sabe que a palavra nihilista é a pessoa que não acredita nas divindades, né? Mas ele diz, se você não acredita na humanidade, você é nihilista. Ou seja, ele inverteu o sentido da palavra. E ele morreu sem razão, porque ele quis colocar no homem, no instinto, na força humana, todas as coisas. E nisso ele falhou. Então vamos agora para o que seria
qual seria a verdadeira filosofia, né? A filosofia correta. É você entender que você não está só. Deus não criou você para te abandonar a um mundo de pecado, nós não suportaríamos. Então, no mundo de pecado, com os problemas psicológicos que nós temos, com as fraquezas humanas que nós temos, e nós temos muitas fraquezas, nós precisaríamos de uma ajuda superior. Aí a Bíblia diz assim: o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Mas eu vou mandar o Paracleto, o Espírito Santo. Deus já sabe que a gente ia precisar de ajuda. Então, a verdadeira ciência, ela traz saúde. Se eu for encarar a psicologia de uma forma correta, a psicologia vai se valer de muita coisa na Bíblia. Posso citar aqui, por exemplo, aquilo que você imagina em sua mente, assim está escrito em Provérbios. Então eu preciso cultivar bons pensamentos. Claro. Faz parte da psicologia. A psicologia ensina a gente a treinar o pensamento. Então aí estaria certo com a Bíblia. Agora, quando alguém me diz assim, seja você mesmo, né? Olhe para o melhor dentro de si. A sua referência, né? Há uma espécie de Deus dentro de você, porque você tem a força. Aí já é a falsa ciência. A verdadeira ciência diz que eu tenho que cultivar bons pensamentos, e a Bíblia vai completando, pensar nas coisas do alto. Quando uma criança ela é criada pensando nas coisas superiores, ela se torna muito mais desenvolvida. Os grandes cientistas do mundo, você vê que o cérebro vai pulando mas os grandes cientistas do mundo foram grandes porque o pensamento deles se deteve no céu. Né? Eu posso citar aí o pai da física moderna, né? Isaac Newton. Ele escreveu sobre teologia muito mais do que escreveu sobre ciência, porque eles pensavam em Deus, eles pensavam em algo maior do que eles serviam a esse Deus, eles queriam entender a forma de funcionamento do mundo a partir desse Deus. A mente dele se expandiu. Agora imagina um jovem que acredita que ele sozinho vai resolver os problemas. Consegue tudo, né? Por isso que os gênios diminuíram, os grandes pesquisadores, os nobres estão desaparecendo. Então, inclusive até a gente ouvindo um pouquinho aí sobre como é que está funcionando. Porque antigamente, uma pessoa ele conseguia ter muita informação, né? Sim. Hoje, a gente tem tanta ferramenta que traz para a gente as informações que você não precisa fazer muita coisa, né? E se acontecesse alguma coisa no mundo hoje, estava todo mundo perdido, porque... Não reteria conhecimento. É verdade. A internet do mundo cair, a gente volta nem para a idade das trevas, não. Volta. O jovem hoje, em vez de lembrar de um texto bíblico, como você está lembrando, ele vai dizer assim, não, eu vou aqui no Google pesquisar o que a Bíblia diz sobre isso, mas não está dentro dele. É verdade. Né? É complicado, porque vai chegar uma hora que... que o texto bíblico é assim, ele não é só conhecimento. Eu não creio que você lê a Bíblia e adquire uma informação. Eu acho que você lê a Bíblia e tem uma transformação. Sim. Então, essa transformação, ela não depende de decorar. Se você leu a Bíblia e esse texto entrou e virou vida, porque a letra mata. A letra no papel, ela mata. O que vai te fazer ser melhor ao ler a Bíblia e, além de uma informação, ser uma transformação. Então, você foi transformado pela Bíblia. E algum texto passou a existir junto com você. Então, quando alguém te pergunta, ou quando acontecer a queda da internet, aquilo ali já vai estar dentro de você, como se fosse na fibra de cada célula, você vai poder... Se torna algo natural, né? Isso que a gente vai vivendo. Os apóstolos, os grandes, os pioneiros, eles tinham a Bíblia como parte da vida deles. Pedro não sabia ler nem escrever. Mas Pedro ditou tudo que Silvano escreveu ali O Silvano era o escritor dele, mas que Marcos escreveu ali no livro de Marcos. Então, assim, como é que Pedro tinha todo esse conhecimento? Porque já fazia parte da vida dele. Ele não precisava ler para decorar. Era o Andrews também, né, pastor? Que tinha... acho que é tudo o Antigo Testamento? O Novo Testamento assim, e partes do Antigo. Se a Bíblia se perder, eu talvez não consiga citar todo o Antigo Testamento, mas o Novo eu garanto. Disse ele, né? Gente, que de admirar, né? Mas é isso. Então, para completar, você falou sobre o estímulo da sociedade para a pessoa pensar nela mesma, né? E a sociedade, ela quer convencer isso por causa dessa doutrina, do humanismo. Então, nós já vivemos a era do conhecimento. Foi a era de pessoas que aos 25 anos já tinham o seu Nobel. Hoje a pessoa chegou aos 60 e ainda não sabe o que precisava saber. Mas jovens com 20, 25 anos no passado já tinham muito conhecimento. Mas o que acontece? É que nós passamos para a era da imagem. Quando as televisões chegaram, você parou de imaginar o texto e passou a ver o texto. Então não precisa imaginar uma cena da natureza, né? Uma cena natural. Acho que tem um nome para ele. É uma imagem, né? Um quadro da natureza. Você não precisa imaginar. Porque a gente via lá o romance, né?
E aí você lia o livro, você lia e estava lá Você descrevendo. tinha que, né, ficar imaginando como é que era a história ali. Aí está a saúde da mente. Quanto mais você imagina, mais a sua mente é saudável. Nossa. Agora, quanto mais você vê imagens prontas, menos a sua mente é saudável. Vamos fazer uma figura aqui para causar um pouco de cócega aqui na cabeça de quem está ouvindo, está vendo. É o seguinte, se você está assistindo televisão, é como se o teu cérebro tivesse sentado no sofá com um hambúrguer, uma batata frita e uma Coca-Cola. Ele não está desenvolvendo musculatura, porque você está vendo. É como se você estivesse no momento de engordar. Assim, teu cérebro não está criando músculo. Quando é que teu cérebro cria músculo, se desenvolve? Quando você lê. Então, ver a imagem é diferente de ler. Mas está passando a era da imagem. Agora, nós, além da era da imagem, nós estamos vivendo a era da autoafirmação, da autoimagem, da personificação da imagem. Ou seja, tudo é personificável hoje. Se eu vou fazer propaganda de alguma coisa, eu tenho que colocar uma pessoa, um rosto. Na própria igreja hoje a gente vê que já tem que criar às vezes o pregador, né, pastor? Os pregadores, eles estão sendo mais divulgados do que qualquer coisa. Mensagem, né? Eu pregava quarta, domingo e sábado e não precisava de divulgação. Hoje alguém me convida para pregar assim, pastor, manda uma foto sua para divulgar o pregador. Então hoje tudo precisa ser divulgado, toda a imagem precisa ser divulgada. Então nós estamos migrando do culto à imagem para o culto à personalidade. O que importa é a pessoa, não a mensagem. E eu quero afirmar para vocês aí que estão assistindo, para os nossos amigos aqui, o que importa é a mensagem. O mensageiro, ele é importante na santificação, ele precisa ser santificado para ser bem usado. Mas o que importa mesmo é a mensagem. E não o mensageiro. Mas você até falou aí, né, da questão de que a nossa mente, a gente está num mundo hoje que está cada vez mais enfraquecida, né? Que a gente não, ao invés de ler, a gente já tem tudo pronto. E ainda tem os negócios de inteligência artificial aí. Que você já nem pensa mais, você só diz assim, faça para mim isso, faça para mim aquilo outro, ele já... Vou te dar um exemplo, né? Nós temos o REA, né? Sim. O Regulamento Eclesiástico Administrativo, que tem quase 1000 páginas. E aí eu peguei um PDF do REA, salvei na inteligência artificial, e a partir do momento que eu salvei, eu pedi para ela, estude esse PDF e me responda perguntas sobre ele. E aí eu perguntei, o que diz a página tal no parágrafo tal? Ela responde. Olha. Então, hoje eu não precisaria mais aprender o manual que eu cuido na igreja, né? É só perguntar lá para a inteligência artificial que eu acho que é PDF by PDF da ChatGPT, né? Então, assim, mas eu creio que deve ser motivo de prazer, e minhas filhas sabem disso, eu digo isso para elas, é um prazer para mim estudar várias áreas. Eu não me concentro numa área só, eu procuro estudar várias áreas, porque adquirir conhecimento deve ser um prazer, não é um peso, não é um trabalho. Você tem que adquirir porque você quer e não porque alguém está te mandando. Então, quando o ser humano gostar de saber mais, de entender, né? Hoje eu cheguei aqui e perguntei para o Tiago o significado de podcast, eu não sabia. Então, essa mente curiosa, ela precisa existir em todas as pessoas. Até no estudo da Bíblia, você precisa ser curioso. Como é que é, pastor? O que é o podcast? Por que podcast? Podcast, né? Porque o que significa podcast? Os primeiros podcasts, eles eram por áudio, né? Naquele aparelhinho daí, chamado iPod. Aí, como o cast vem de elenco, de reunião, então o iPodcast. Ou seja, não tem nenhum significado importante. E o Bora, pegou, pastor? E o Bora? O Bora é porque a gente está ao lado aqui, aí o Márcio assim, bora pro BoraCast. E Bia, chegou o momento aí da nossa palavra? Chegou o momento da nossa palavra, mas eu não vou dizer hoje para você, não. O quê? Não vai dizer, não? Não vou dizer, porque amanhã você vai ter encontro conosco, 9 da manhã, e aí eu vou deixar você na curiosidade da última palavra. Entendi. Eita, que o pessoal agora tá ficando ali, né? Eu tava esperando a palavra. Tem gente dizendo, cadê a palavra, então? Segura um pouquinho, então... amanhã, 9 horas, e não esqueça. Beleza. A gente vai dizer a palavra... Você vai formar a frase e os 10 primeiros vão estar concorrendo aqui ao nosso brinde. E eu ainda digo o que eu quero, pastor. Mas eu não combinei com você, mas eu vou dizer onde eles podem encontrar essa palavra, viu? Vou dar uma dica para vocês, a palavra está na Bíblia, viu? Gênesis e Apocalipse. Com certeza, tá lá. Pode procurar lá que tá lá. Se antecipe para esse momento especial aí, viu? Já é uma dica, né? Já deu uma dica aí. Então, olha só, gente, todo dia tem a palavra aí, você já deve estar, já chegou aí, só falta uma para completar, né? Então, olha, pense bem, às vezes a coisa parece muito óbvia, acho que a palavra vai ser essa. Não nos subestime, né, pastor? Não nos subestime, né? De repente, você vai achando que uma coisa é outra. Então, você tem que estar amanhã
nos acompanhando às 9 horas, não é isso? Às 9 horas, domingo, 9 horas da manhã. Fique ligado e já se prepare, porque quando nós soltarmos a palavra aqui, e aí vamos dar um tempo, você tem que colocar lá seu nome, sua igreja, ok? Você pode colocar o seu distrito, não tem problema, mas isso aqui é fundamental. Você tem que colocar o seu nome e forma a frase e manda pra gente. Os 10 primeiros, atenção, os 10 primeiros. Eu sei que nessa hora tem gente que diz, não, aceita uma... Frase correta, né? A frase correta. Não pode ser as palavras ali, tem que ser a sequência que a gente colocou, tá bom? E aí você manda aqui, vamos pegar os nomes, vamos falar aqui os nomes. Ó, tá aqui o pessoal que mandou pra gente aqui no chat. E aí vai pro sorteio desse negócio bom aqui. Olha aí pra você ouvir muitas músicas maravilhosas aí que nos falam de Jesus, nos falam da graça do Salvador do nosso Senhor, né? E nós estamos aí já indo pro final, pastor. É rapidinho, né? A gente fala aqui, vai. Mas dá tempo para ler um texto bíblico? Dá, pastor. A gente queria até, se tiver alguma experiência, assim, alguma, sabe, de fidelidade, assim, alguma coisa que marcou a sua vida, puder compartilhar com a gente, assim, é legal. Ok, então nós precisamos começar a pensar da forma certa, né? Tudo que acontece no mundo nasceu de um pensamento. Então, o segredo da vida é pensar da forma... Se a gente pensa da forma certa, não é garantia que vai agir do jeito certo. Mas quem pensa errado já está agindo errado. É certo que ele vai agir errado. É difícil pensar errado e agir certo. Mas o princípio é começar a pensar certo. E nós precisamos começar a relacionar as coisas bíblicas pensando certo, não como um peso, mas como um prazer. Por exemplo, a palavra santificação. Vamos usar como exemplo para introduzir. Eu tenho que me santificar, eu vou ter que me restringir, eu vou ter que fazer isso, para eu ser santo, eu não vou poder comer aquilo, não vou poder tocar aquilo. Se você pensa dessa forma, é um pensamento errado. E aí vai te enfraquecer em vez de... Agora, se eu penso que santificação é a vida boa, que santificação eu vou ser mais feliz, eu vou ter mais saúde, eu vou viver melhor em família, eu vou ter melhores amigos, eu vou selecionar tudo. Então, assim, vai ser bom para mim. Então, eu quero a santificação. Santificação é a vida boa. Se você traduzir santificação como vida correta, vida que vale a pena, então eu não tenho outra escolha. Sim. A não ser a santificação. É algo prazeroso, né, pastor? Imagina, santificação não pode ser uma coisa que me perturba, que sabe... Que se torne um fardo, é sempre um né? desespero de achar assim, não estou alcançando, não vou chegar... se torna um fardo realmente. Ninguém vai querer ser santo, né? Todo mundo vai achar que o pecado é... Ou então eu vou chegar na situação de dizer assim, eu sou melhor que você, aquele lá não alcançou, aquele lá não tá... Comparar, né? Tem sempre um jeito, o ser humano ele quer sempre um jeito melhor de fazer as coisas, né? Mas vamos citar o exemplo de fogueira, desbravador, né? Nós estamos aqui muitos desbravadores assistindo. Então, você pode pegar uma fogueira difícil de acender. Você pode esquecer dos princípios de acender uma fogueira e tentar encurtar o caminho, né? Você pegar um álcool ali, jogar numa madeira e aquilo vai pegar fogo, mas quem tem experiência sabe que não resolve. É necessário que a madeira seja correta, que ela esteja seca, que o pavio seja um pavio correto. Formato correto, né? Então, assim, não adianta você tentar apressar o processo. Eu estou falando tudo isso para chegar na questão da bênção, né? Os meios não podem, os fins não podem sempre ser justificados pelos... eu vou fazer de qualquer jeito, porque o importante é o final. Não. O processo é importante. Lembra do começo da nossa conversa aqui? Subir a montanha é tão importante quanto chegar no topo. Sim. O prazer está na subida também. Então, quando eu falo de bênção, eu não posso pensar na bênção pela bênção. O que seria o pensamento correto? Por que eu quero tanto essa bênção? O que eu quero fazer com ela? Então, se é um motivo egoísta, até a salvação pode ser algo que você está querendo por egoísmo. Aí eu vou para a igreja porque eu quero ser salvo, eu não estou nem aí para o meu irmão do lado, eu vou fazer tudo certo, eu vou ser dizimista, eu vou ser ofertante, porque no final eu vou receber um prêmio. E aí você não se relaciona, ou seja, Deus do outro lado está triste, porque Ele está te dando tudo e você não se interessa por Ele, você não gosta dele, você não quer passar tempo com Ele. Imagina, que tipo de relação é essa? Pastor, até o entendimento, tem até um entendimento, às vezes, que, por exemplo, tem um texto de Ellen White lá em Parábola de Jesus que diz assim, que só quando o caráter de Cristo for perfeitamente impresso no seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus, né? E muita gente vê essa questão do caráter de Cristo como uma coisa assim, às vezes, de que eu estou fazendo minha parte, quem não está fazendo, que não faz. Mas só que no próprio capítulo, no próprio contexto, ele mostra o que é o caráter de Cristo. Sim. E é justamente isso que o senhor falou aí. Exatamente. É o amor ao próximo, é a vida de Cristo na pessoa. Então, se eu estou buscando santidade,
Se eu estou buscando viver o plano de Deus, eu vou tratar você melhor, eu vou me preocupar com você, eu vou me preocupar em ajudar quem está precisando, eu vou ter um coração grato, eu vou ter um coração preocupado com o meu próximo que está em uma situação que precisa de ajuda, eu vou saber falar bem com as pessoas, ou seja, a minha vida vai refletir de fato essa santidade, né? Exatamente. Essa alegria de poder viver o plano de Deus na nossa vida. A mesma Bíblia que diz que o coração humano é extremamente corrupto, a mesma Bíblia diz que não há nenhum que faça o bem, a mesma Bíblia que diz que as nossas justiças são como trapo de imundícia, é a mesma Bíblia que diz que nós podemos ter em nós a plenitude da divindade, que Paulo fala lá em Efésios, a semente. Então assim, isso não é coisa nossa, né? Eu lamento dizer aos irmãos que têm esse pensamento perfeccionista, é que Deus não olha para a sua perfeição, Deus olha para a perfeição de Cristo. Então a minha luta é para ter esse caráter de Cristo que você vai ter. Esse caráter de Cristo não é ser perfeito na esfera divina, é ser perfeito na esfera cristã, ou seja, aquilo que Deus está vendo em mim, que para mim é extremamente difícil, Jesus está ali me ajudando cada dia, e no final, o que Deus vai ver não é uma obra pronta em mim, Ele vai ver a imagem de Cristo, porque eu estou escondido em Cristo. E você vai ver que na caminhada cristã, você vai encontrar pessoas que acabaram de se converter. Eu vou ler um texto bíblico para mostrar a nossa herança final. Pessoas que acabaram de se converter e vão estar no céu, ou seja, não passaram por todo o processo de desenvolvimento. E vai ver pessoas que viveram a vida com Cristo e conseguiram refletir, como Paulo, né? Refletiu bastante a Cristo. Mas isso, todos dois vão estar no céu. E no próprio texto, o pessoal que está lá no início reclama, né, Senhor? Vai dar a mesma coisa. Mesma coisa, mas os dois. O Senhor combinou com a gente um denário e vai dar um denário para eles que chegar no final. O dinheiro é de Deus, a salvação é de Deus. Ele dá para aquele que aceitou a Jesus como seu Salvador. Agora, quando eu estava introduzindo, falando de pensar correto, ao pensar nas bênçãos de Deus, nas coisas materiais, ao pensar no doador das bênçãos, você deve querer mais o doador do que as bênçãos. Se você tiver que escolher entre o doador ou a bênção, o que pode ser a bênção? Saúde ou Deus? Um carro novo ou Deus? Uma casa ou Deus? Está entendendo? Se você tiver que escolher entre essas duas coisas, o que a Bíblia diz aqui? A Bíblia diz assim, olha, os sacerdotes, que sou eu e você, ou seja, os servos de Deus, terão uma herança. Eu sou a herança deles. Vocês não terão nenhuma propriedade na terra. Eu sou a propriedade de vocês. Então, quando Deus nos dá bênçãos, não é para a gente olhar para a bênção, é para a gente olhar para Ele. Quando um pai dá um presente para o filho, o que o pai quer é que o filho o abrace. Né? O filho pode olhar para o tênis, o filho vai ficar feliz, o pai vai ficar feliz. Deus fica feliz quando você ganha uma casa, quando você é curado. Deus fica feliz, mas essa felicidade é maior quando você, ao ganhar, você volta e agradece. Lembra os 10 lepros? Só um voltou. Os 10 lepros para quando você volta e abraça, diz, Senhor, ainda que eu não tivesse nada, ainda que eu não ganhasse nada, o Senhor é a minha herança. E aí eu termino, pelo menos eu acho que é o final aqui, né? Romanos capítulo 8, verso 32. Você pode abrir aí na sua Bíblia. Eu ia citar aqui, esse é um capítulo que eu já tenho quase decorado, igual o Andrews, né? Quando ele decorou a Bíblia toda, eu decorei só um capítulo aqui. 8:32. Eu gosto muito desse texto, assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, aqui é uma introdução para você entender, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha então, isso. por que ele está dizendo isso? Para você descansar das coisas materiais, para você parar de pensar nas coisas materiais e começar a pensar na oferta principal que ele fez em Jesus Cristo. Aí a sua vida vai ser em paz. Amém. Bom? Você introduziu um assunto aí do perfeccionismo que daria outro podcast, né? Eu sei que quando acabar essa semana, talvez esse seja um projeto que deve continuar e isso a gente mesmo. pode falar inclusive sobre o Boracast, né? A gente tem, o pessoal já entendeu, né? A turma que está conosco aí, e a gente vai continuar fortalecendo isso daí. É o podcast aí da Missão para Amapá. Então, todas as áreas, né, secretaria, Ministério da Criança, jovens, bravadores, então, e também essas séries, pastor, que vai ser muito legal a gente, por exemplo, tirar um dia só para falar desse assunto, né, de perfeccionismo, para o pessoal entender salvação, porque perfeccionismo está muito ligado ao entendimento de salvação, da graça, a graça de Deus, né, entender isso aí é muito bom. E chegamos aqui ao final, né, pastor, muito obrigado. Bia, muito bom, né?
Já tá dando saudade, né, pastor? Pois é. Não, mas aí o projeto continua, né? O BoraCast continua aí com vários temas, né? Mas, pastor, muito obrigado pelo tema trabalhado aí com a gente, né? Pela trazer aí muita informação boa pra gente, muita coisa que vai somar. E de fato, entender, né, que a nossa alegria é estar com Deus, né? A nossa recompensa, é poder estar com Jesus, ter a vida eterna ao lado das pessoas que nós amamos, ao lado das pessoas que foram salvas, remidas pelo sangue de Jesus, né? E entender que tudo é de Deus, né? Tudo é dele. O nosso corpo não é nosso, é dele, né? O recurso que a gente tem não é nosso, é dele. É muita graça, é muito amor de Deus. Ele nos concede tudo e nos dá essa experiência maravilhosa de poder conhecê-lo, né? Então, o que é melhor nessa vida do que conhecer a Deus? Nada, né? Jesus realmente ele é tudo para nós, né? Gente, que bom. Nós chegamos no final, então, do nosso podcast. Uma alegria aqui. Pastor Andrade esteve conosco aqui. Pastor, muito obrigado pelas informações, né? Pelo estudo, por termos aprendido tanto aqui nesse momento sobre a palavra de Deus e também sobre o entendimento daquilo que Deus quer para nós, né? Bia também, muito bom, Bia, estarmos juntos. E, gente, uma feliz semana para você, que Deus te abençoe, tenha um bom descanso. E amanhã, de manhã, que horas, Bia, mais uma vez aí? 9 horas aqui no nosso BoraCast. 9 horas da manhã aqui no BoraCast. Vem pro BoraCast e traz os seus amigos. Valeu, gente. Até lá.